essa parte vai fazer uma leitura bem grande. Nós vamos ler até o versículo 27. Versículo 28 nós vamos ler, do primeiro até o 28. Vamos ler bastante, quero ler todo para você poder entender com mais facilidade esta palavra nesta noite. Amém? Daniel capítulo 6, versículo 1 diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destacou desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, e não há, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecermos um edito real, e fazer firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Então Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas na banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças adiante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram diante do rei. No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não
deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz triste, falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim inocência e diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes, de diversas línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Você pode aplaudir Jesus nessa noite, bem bonito? Não é de costume eu fazer uma leitura tão longa assim, mas essa semana, irmãos, Deus me trouxe esta palavra, e Deus me revelou muitas coisas interessantes em relação a isso. Eu fiz questão de ler tudo esse texto, essa passagem, esta mensagem, esse acontecimento, para que você pudesse se localizar melhor e pudesse entender melhor, porque um dos maiores objetivos que a gente tem aqui, irmãos, é que você entenda o que a gente está falando. Não adianta eu vir aqui, irmãos, e falar 2 horas aqui, você sair daqui no mesmo que você não conectou nada. A gente procura trazer uma palavra de alinhamento, de destino para a sua vida. Às vezes demora um pouquinho, tem gente assim, mas demora muito, é muito demorado. Não tem como eu trazer uma palavra aqui, irmãos, de direcionamento, de direção para a sua vida, em 15 minutos, 10 minutinhos. Você já passou a semana inteira sem vir no culto. Não participou no PDE, não participou na terça, no convívio, não participou na quarta-feira, aí vem no culto domingo às vezes, e já está com pressa para voltar embora. Não tem paciência para sentar, ficar uma meia hora, 40 minutos, 1 hora se precisar, para ouvir a palavra. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele só pode cumprir, Ele só pode fazer milagre mediante a sua palavra. Eu posso orar e pedir para Ele fazer milagre, mas a minha oração, ela precisa estar alinhado com a palavra. Tudo que nós for fazer precisa estar alinhado com a palavra, porque é a palavra que vai trazer vida, é a palavra que vai trazer cura, é a palavra que vai trazer libertação, é a palavra que vai trazer transformação. E esta semana Deus, Ele me trouxe esta palavra de Daniel, esse capítulo, e eu estive meditando em relação a esse acontecimento. Eu não sei se você já passou por situação, ou quem sabe eu falo com pessoas que estão passando por essa situação. Pessoa que muitas vezes as pessoas, você não é uma pessoa tão má assim. Você não é uma pessoa tão ruim assim como pintam você, como rotulam você, colocam um rótulo em você. E você muitas vezes é odiado pelas pessoas. As pessoas falam mal de você, parece que você é perseguido.
Parece que sempre tem alguém que está de olho em você, para apontar o dedo para você, para te acusar, para mostrar que você está errado. Quando você faz as coisas certas, ninguém fala nada. Mas basta você fazer qualquer coisinha errada, que já tem, falta a mão ali para estar apontando o dedo para você e mostrando aonde você errou. Não sei se você está vivendo essa fase da sua vida, e talvez você não sabe o porquê. Pastor, mas não sei porquê, parece que é uma perseguição, é uma luta, é um problema, e tanta luta e tanto problema. Eu procuro fazer as coisas certas, procuro ter uma vida alinhada com Deus, procuro me colocar diante do Senhor, mas parece que é tanto problema. Resolvo um, sai de um problema, aparece o outro, e você vive em batalha, você vive em conflito. E você chega até a pensar que parece que Deus está contra você, parece que Deus não te ama, parece que a vida das outras pessoas, elas parecem que são mais fáceis do que a sua. E você entra a tua cabeça entra em parafuso, e você não consegue entender. Entra em confusão e você não consegue entender o porquê você está vivendo isso. Nessa noite quero dizer para você, irmãos, que pode ser que talvez é porque Deus está te preparando para te colocar em lugares altos. Porque Deus não vai colocar ninguém lá, irmãos, no trono, sem primeiro ter que passar pelos vales. Ninguém vai conseguir chegar no monte sem primeiro passar pelos vales. Ninguém vai conseguir. Eu não vi nenhum homem ainda, irmãos, na Bíblia Sagrada, a Bíblia não revela isso. A gente não viu nenhuma dessas situações, pessoas que foram ascender ao trono sem passar por dor. Alguns até podem até ter ascendido o trono, ter ocupado o trono, mas porque o homem colocou lá, e tem prazo de validade. Quando é as pessoas que te promovem, quando é o homem que te promove por conveniência, que te promove pelo teu talento, porque está interessado no teu talento, está interessado naquilo que você tem, para fazer exibição com aquilo que você tem, eu digo para você, isso tem prazo de validade, não vai prosperar. Mas eu quero dizer para você, se você passar pelos processos, esperar o tempo de Deus, quando Deus ele te promover, ninguém vai poder te derrubar, ninguém vai poder parar você. Amém? Você está entendendo? Diz amém. Eu quero dar um tema para essa ministração nessa noite. O que está escrito ao teu respeito, ninguém pode revogar. Fala isso para o seu colega. Diga, o que está escrito ao teu respeito, ninguém pode revogar. Mas fala com autoridade, fala para ele isso, de o que está escrito ao teu respeito, ninguém vai poder revogar. Mas o que está escrito ao teu respeito, pastor? Às vezes as pessoas escreveram ao meu respeito muita coisa, escrevem rótulo, rotulam você, te perseguem, falam mal e faz um monte de confusão ao teu respeito. Você é uma pessoa que muitas vezes é servido no jantar, na mesa, no almoço, no café da manhã, no intervalo na empresa, todo mundo está lá fazendo lanche, mas está lá, o teu nome está na boca dessas pessoas, as pessoas estão falando de você. Eu digo para você em nome de Jesus Cristo, não se importe com isso, não se importe com isso, se importe com o que Deus pensa ao teu respeito. O que Deus sabe ao teu respeito é o que mais tem valor. Aleluia. Daniel, irmãos, era um cara improvável. Daniel era um cara improvável. Quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo, causou uma catástrofe em Jerusalém, e ele levou preso milhares de pessoas, milhares de jovens ele levou. Milhares de jovens ele levou preso para Jerusalém, para a sua terra, para a Babilônia, para servir como escravo lá. Mas chegando lá, irmãos, ele faz uma seleção de alguns, ele seleciona alguns jovens, e esses jovens, irmãos, foram lá para ser escravo, para servir o rei, para fazer as vontades do rei, porque Babilônia, irmãos, para quem não sabe, Babilônia era um país, era uma nação depravada. O homossexualismo, a prostituição, o espiritismo, tanta coisa, era muita coisa ruim na Babilônia. Era um povo, irmãos, que estava em decadência cada vez pior, os pecados absurdos naquela nação, os pecados da carne e assim por diante. Agora alguns jovens judeus estão lá, irmãos, para servir naquele lugar. Eles tinham a oportunidade de poder viver como aqueles babilônicos, porque eles tinham perdido tudo. Quando eles olhavam para trás, irmãos, na saída da sua terra, da sua cidade, o que eles viam? Eles viam fumaça.
Tudo aquilo que os seus pais construíram, tudo aquilo que o seu rei construiu, virou fumaça, virou cinza. Foi queimado o templo, foi destruído o muro, os portões da cidade foi destruído, e tanta coisa. Seus pais foram assassinados. Eles, quando saíram de Jerusalém para ir à Babilônia, eles olhavam para trás e tudo que eles viam era desgraça, era perda, era prejuízo, era derrota. Esses caras tinham tudo para ser uns derrotados, uns fracassados. Por isso eu digo para você, irmãos, você não pode justificar o fracasso do seu passado pelo seu fracasso de hoje. Tem gente que pega o fracasso do passado, pega o que deu ruim lá atrás, quando ele olha para trás ele só vê cinza, ele só vê fumaça, tudo aquilo que ele tentou construir um dia, o seu castelo foi desmoronado, foi destruído, e por isso hoje ele está frustrado, por isso hoje ele está derrotado e desanimado. Eu digo para você nessa noite, eu venho aqui nessa noite com uma voz profética, para dizer para você, pare de olhar para o seu passado, pare de olhar para as cinzas do seu passado, e comece a desfrutar do presente que Deus tem para a sua vida hoje. Pare de olhar para aquilo que deu errado. Pare de olhar para aquilo que deu errado, aquilo que você perdeu, aquilo que se perdeu no caminho, e comece a focar no teu hoje, naquilo que você pode se tornar. Enquanto você olha para aquilo que as pessoas dizem a teu respeito, você não consegue olhar para dentro de você e ver que você é capaz de se tornar alguém melhor do que aquela pessoa até mesmo. A melhor forma de você vencer isso, cara, das perseguições e traições, mentira a teu respeito, é você não se importar. É você saber que a pessoa está ali armando para você, está esquematizando para suas costas, lá na sua empresa, no seu trabalho, em qualquer lugar que seja, e você não se importar, e você saber ter convicção, que você serve um Deus vivo, que você serve um Deus poderoso, e que nada daquilo que armarem para você, vai te atingir, nenhuma arma preparada, nenhuma arma forjada contra ti, prosperará, diz o Senhor. Nenhum laço que foi armado para você, nenhum esquema, por mais bem esquematizado que foi, por mais bem tramado que foi, não prosperará, quando você está debaixo do governo de Deus. Daniel não se submeteu ao domínio de Babilônia. Tentaram mudar o nome dele, tentaram escravizá-lo, mas ele não nasceu para ser escravo. Ele estava vivendo como escravo, mas ele não era um escravo. Porque tem uma diferença em estar e ser. Ser e estar. Ser é o que você é de verdade. E estar, se refere àquilo que você está passando. Então o que você está passando hoje não define o teu destino. O que você está vivendo hoje é a sua trajetória, não é o seu destino, amém? Você está comigo, sim ou não? E Daniel estava ali, mas ele não se submeteu. Mas agora aqui o que é que a gente está vendo? Daniel sendo promovido. Daniel foi levado ao rei, servia o rei, e agora ele conquistou tanto o coração do rei, irmãos, que o rei tinha pensado, ele usou uma estratégia, porque o seu reinado cresceu muito grande, se tornou muito grande a sua nação, o seu país, e ele agora precisava então constituir alguns presidentes, 120 presidentes, precisava eleger 120 presidentes, e 3 príncipes, para que esses presidentes ajudassem a cuidar do reino, e os príncipes para poder cuidar dos presidentes. Está me entendendo? Então o rei queria estabelecer 120 presidentes nas províncias, para cuidar do povo, para cuidar da nação, e ele levantaria 3 príncipes, para cuidar dos presidentes, para que o rei não sofresse dano, para que não apunhalasse o rei pelas costas. Então foi um plano muito bem bolado, e entre eles quem estava? Daniel não estava entre os presidentes, mas Daniel estava entre os príncipes. Diga para o seu colega, Deus vai te colocar entre os príncipes, se você for fiel. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Tem algumas coisas que Deus dá para a gente, pela sua graça e pela sua bondade. Outras coisas, você conquista com teus méritos. Com a ajuda de Deus, sim, porque sempre a ajuda dele. Mas o pai, você que tem filho, você sabe disso. Você não quer que o seu filho seja a vida inteira dependente de você. Você sempre, quero que o meu filho seja dependente de mim. Sempre você dá as coisas para ele. Não precisa meu filho estudar, não precisa meu filho trabalhar, porque eu dou para ele. Sinto muito de dizer para você, se você está fazendo isso, você está criando um delinquente. Você está criando um delinquente. Porque todo pai, ele quer ver o filho conquistar.
Com a ajuda do pai, com a base, com os fundamentos que o pai dá, a estrutura que o pai dá, o pai prepara ele para a vida. Prepara o filho para a vida. E não tem coisa melhor, você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou falando. Vê os teus filhos conquistando. Vê os teus filhos alcançando com as suas próprias forças, com a sua própria capacidade, eles se preparando, muitas vezes para o mercado de trabalho, se preparando para crescer, para conquistar. Isso não tem preço. Ainda que a gente não tenha, mas se eles têm, a gente fica feliz. Às vezes eles estão conquistando muito mais do que a gente, muito mais do que você, pai, muito mais do que você, mãe, e eles vão muito mais longe do que você. Mas você não fica triste porque o seu filho está sendo melhor do que você. Você fica feliz por ver o teu filho melhor do que você. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Amém? Ajuda aí, igreja, participa, gente. Daniel, irmãos, ele se preparou. Ele se preparou e Deus honrou a vida dele. Tem coisas que Deus deu para Daniel, mas tem coisa que Daniel conquistou com o seu mérito. Agora o que eu vejo, irmão, tem gente que ele só fica na dependência de Deus. Pastor, mas é errado ficar na dependência de Deus? Não, claro que não. A gente é dependente dele. Mas, sabe, você não pode confundir a dependência de Deus com a preguiça. Tem gente que é preguiçoso, ele não tem vontade de fazer, é uma pessoa desleixada. Ele quer que Deus honre, ele quer promoção, ele quer crescer na empresa, mas ele é um desleixado. Ele chega atrasado na empresa, ele não honra com os compromissos, ele não vive uma vida de retidão, e ele quer promoção, ele quer crescer. Ele quer que as pessoas o coloquem no trono, ele quer que as pessoas o reconheçam por aquilo que ele faz. Ele cumpre as 8 horas de trabalho dele, e se o chefe pedir para ele ficar uma hora a mais, uma meia hora a mais, ele arranja uma desculpa, ele só faz o que ele manda fazer, ele só cumpre com as suas obrigações. Se você quer alcançar méritos maior, o meu conselho para você hoje, nessa noite, eu quero dar uma direção para você nessa noite. Faça além do que te pediram para fazer. Faça além do que aquilo que foi dito para você fazer. Enquanto você está fazendo só aquilo que te mandam fazer, você é um servo inútil. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz isso. Aquele que faz o que o seu Senhor manda, ele é um servo inútil. Agora você quer honrar o teu chefe, quer honrar o teu Senhor, quer honrar a Deus, faça além do que aquilo que foi pedido para você fazer. Amém? E Daniel era desse nível, irmão. E tudo que ele fazia bem feito. Agora tem gente que é especialista em fazer gambiarra, irmão. É uma pessoa desleixada. Ele quer crescer na vida, ele quer conquistar, mas é uma pessoa, irmão, que ele faz as coisas, é perito em fazer coisa mal feita. E quer ser reconhecido na empresa, pelo seu patrão, pelas pessoas aonde ele convive, na sociedade, e assim por diante. Daniel era aquele cara caprichoso, irmão, que não tinha preguiça. Eu vivo, irmãos, uma vida na dependência de Deus, e acredito que você que está aqui hoje é totalmente dependente de Deus. Mas não confunda a dependência. Pastor, eu estou na dependência de Deus, estou esperando em Deus. Você está esperando descer um anjo do céu, se apresentar para você e abrir uma mochila lá cheia de dinheiro e colocar na tua mão? Não vai acontecer não, meu irmão. Enquanto não se preparar, enquanto não tomar uma posição para você querer fazer a coisa bem feita, Deus, ele quer ver você conquistar. Ele te deu saúde, te deu uma mente capacitada, deu sabedoria, te deu conhecimento para você se tornar o cara, regaçar manga e partir para cima, ir para a guerra e conquistar, irmão. Mas tem gente que prefere ficar na dependência. Estou esperando em Deus, mas até quando está esperando em Deus? Você está esperando em Deus, e Deus está esperando você ter uma atitude, para que Deus possa fazer por você. Você está comigo, sim ou não? Tem alguém que está entendendo? Diz amém, participa aí, aplauda Jesus se você está entendendo. Aleluia. Eu não estou aqui hoje, irmãos, com essa mensagem para pregar o evangelho, estou aqui para dar um ensinamento nessa noite, amém? Talvez o que tu vai ouvir hoje, você vai sair daqui feliz comigo, e talvez tu vai sair daqui meio bicudo comigo, mas não tem problema não. Eu quero dar um destino para você nessa noite. Eu quero ver você como Daniel. Não é porque chegou no ambiente como escravo que você vai ter que viver como escravo. Não é porque você chegou na igreja derrotado que tem que ter uma vida de derrota sempre.
Não é porque um dia você chegou aqui desanimado, derrotado, coração partido, feridento, cheio de lepra, cheio de doença, que tu vai ter que continuar leproso. É bom começar a se posicionar e dizer: eu não quero mais isso para a minha vida. Isso ficou para trás, agora é a nova história, é um novo começo na minha vida, porque agora eu sirvo um Deus todo-poderoso. Aleluia! O segredo da tua vitória, meu irmão, ou do teu fracasso, está diante do teu posicionamento. Mas tem gente que quer vir na dependência, ele camufla uma preguiça, ele camufla a preguiça com dependência de Deus. Estou esperando, mas está esperando o quê? É tempo de começar a ter uma ação. E Daniel, ele olhou, ele disse assim: não, eu cheguei aqui como escravo, mas eu não vou viver como escravo nessa nação. Eu não me submeterei ao governo dessa nação amaldiçoada, desse rei amaldiçoado. Eu me submeto ao governo de Deus. Irmão, quando você tem conexão com Deus, pode mudar o ambiente, mas o teu propósito continua o mesmo. Muda-se o ambiente, mas o propósito continua o mesmo. Muda a circunstância, propósito continua o mesmo. Você muda de lugar, muda de endereço, muda de ocasião, muda de ambiente, mas o propósito continua o mesmo. As circunstâncias são diferentes, mas o propósito continua mesmo, aceso dentro de você, aquela garra de vencer, e irmãos, e idade, irmão, idade não é desculpa. Tem pessoas de idade, às vezes, que tem uma certa idade já, bem elevada, irmão, que faz muito mais do que alguém que é novo, que é um adolescente, que é um jovem. Isso não define. O que define, irmãos, é a sua ação, a sua atitude. Deus quer pessoas de ação. E só pessoas que têm atitude, que têm ação, ocuparão os lugares de honras nesses dias. Daniel estava lá e chegou o dia, irmãos, ele não se submeteu, ele fez. Leia o livro de Daniel. Leia o livro de Daniel e tu vai ver o que esse cara aprontou em Babilônia, irmão. O cara que chegou para ser escravo. Aqueles milhares de jovens que foram ali, se destacou só poucos, a Bíblia só destaca alguns: Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e mais alguns. A maioria dos outros, irmãos, a Bíblia não ficou a sua história, porque eles se submeteram à Babilônia, ao governo de Babilônia. Daniel não se submeteu, e agora Daniel estava aqui, irmãos, para ser promovido, e a promoção que ele receberia, irmãos, não estava entre os presidentes, estava entre os príncipes. Ele não exerceria um cargo de presidente, ele exerceria um cargo de príncipe. Só que o cargo que ele receberia de príncipe era para mandar nos outros príncipes, era para mandar em tudo, irmão, mandar nos presidentes, nos príncipes. Ele seria praticamente um segundo depois do rei. Agora tu acha que esse menino, irmão, chegando escravo numa terra estranha, judeu, na Babilônia, entre aqueles homens que nem sequer falavam seu idioma, para ele chegar a esse nível, tu acha que ele chegou como? Reclamando? Mandavam fazer as coisas, ele saía olhando para cima do ombro, e retrucando, murmurando, ia lá, fazia mal feito, fazia porquice, como diz? Claro que não. Ele foi conquistando. Muitas coisas Deus deu para ele, mas tem coisa que ele conquistou com a sua própria capacidade, com a sua força de vontade. Tem coisa que Deus vai dar para você, irmão, mas tem coisa que Deus quer que você conquiste, porque o pai está lá sentado e quer ver você. Esse é o meu filho, esse é o meu filho, olha só, estou feliz com ele, porque ele está partindo para cima, ele não é covarde, ele não está acomodado, ele não está esperando acontecer, ele está fazendo as coisas acontecer. Está comigo, sim ou não? Irmão, tem gente que arruma desculpa para tudo, cara. Cara, não tem desculpa. Existe sim problema, existe batalha, e batalhas extraordinárias, batalhas terríveis, coisas terríveis, existe, mas Deus está nos chamando nesses dias, irmãos, para um tempo de crescimento espiritual. E Daniel, para ser promovido, só que os invejosos de plantão, quando alguém está se destacando no ministério, talento, dons, profissionalismo, está sendo para ganhar um salário mais,
Tem gente que almeja ganhar o que você ganha. Eu não sei quanto você ganha, mas tem gente que almeja ganhar o que você ganha, ter o salário que você tem, ter a vida que você tem, mas eles não fazem o que você faz. Sabe por que as pessoas elas têm inveja de você? Existem três coisas. Por quê? Porque elas não podem ter o que você tem, não pode ser quem você é, e não pode estar aonde você está. Por isso que elas falam mal de você, por isso que elas te perseguem, por isso que elas tentam denegrir a tua imagem, por isso que elas tentam apunhalar você pelas costas, por isso que muitas vezes eles armam alguma coisa para te surpreender, só por causa disso. Foi isso que fizeram com Daniel. E agora o rei reúne lá, escolhe os homens e apresenta, diz assim, e Daniel, estou pensando, Daniel fazer isso. Quando o rei fala isso, o olho dos caras cresceu, a inveja bateu. E sabe o que eles fizeram? Começaram agora, como se diz, fazer uma CPI da vida de Daniel. Começaram agora a fazer pesquisa para achar, já que Daniel, então vamos achar algum defeito nele. E vamos ver que horário que ele chega aqui no reino, que hora que ele chega no setor de trabalho dele. Foram lá ver, cartão ponto, quem sabe até meia hora antes. Vamos ver como que ele deixa o setor de trabalho dele a hora que ele vai embora. Ele deve deixar, ele chega adiantado, mas ele deve deixar uma bagunça, deve deixar um chiqueirinho lá naquele escritório, naquele ambiente lá. Chegavam lá, irmão, estava tudo alinhadinho. Vamos ver, eles queriam achar alguma culpa para jogar para Daniel a respeito do reino. Sabe aquele negócio, aquele papinho que às vezes assim, que chegava assim, Daniel, o que tu está achando aí da administração do rei Dário? Olha, eu não estou satisfeito com isso, cara. Eu estou achando que o rei podia fazer isso, né? O que você acha? Já que agora nós vamos ser promovidos aqui, acho que nós vamos começar a mandar o rei fazer alguma coisa de mudar aqui o esquema aqui, e começar para pegar Daniel. E Daniel, irmão, biquinho calado. Sabe, irmão, tem horas que você precisa ficar calado, cara, diante de algumas pessoas. Você não sabe que estão armando para você às vezes lá na sua empresa. Alguém quer puxar o seu tapete às vezes, quer derrubar você, e você às vezes não vigia, e acaba falando coisas que não devia você falar, e depois você se mete em confusão, se mete em encrenca, e você diz que é o diabo que está te perseguindo. E não é o diabo não, foi a sua falta de vigilância, foi a sua língua comprida demais, que falou muito, que te meteu na confusão. Amém? Posso ouvir um amém? Ah, meu Deus, tem alguém que está comigo aqui? Aleluia! Daniel era prudente. Por alguns dias, irmãos, eles investigaram a vida de Daniel e tentaram pegar Daniel. Tentaram armar para Daniel. Tudo que eles queriam era ver Daniel tropeçar, porque a hora que ele fizesse uma besteira, eles iam quentinho para o rei e dizer assim, rei, Daniel fez isso, Daniel acho que não pode, é bom o senhor prestar atenção em Daniel, porque Daniel ele fez isso aqui. Vamos investigar o CPF de Daniel. Será que não está bloqueado o CPF dele? Daniel está pagando as suas contas? Entravam lá, pesquisavam, não achavam nada. Todas as contas quitadinhas. Ei, como é que você quer que Deus promova você se você não paga as suas contas? Você compra, mas você não paga. E se você não viver uma vida de retidão, a promoção vai passar para outro. Aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida, cara, vai ser passado para outro. Daniel, certinho. Mas se ele tiver uma pendência lá no fórum, alguma coisa, nós vamos ter que achar, investigar, viraram a vida de Daniel do avesso, irmão. Nada, limpo, o cara era ficha limpa, não tinham nada, e passaram um dia, os caras, cabeça quente, preocupados, iam para casa dormir, nem pensavam no que eles tinham que fazer, pensavam em Daniel, porque o ciumento, invejoso, irmão, é assim, ele pensa mais em você do que nele, ele pensa mais em fazer um esquema para denegrir a sua imagem,
E às vezes tem alguns irmãos que querem denegrir a tua imagem em público, querem queimar o seu filme em público, querem nas redes sociais às vezes, e expor a tua vida, camuflando mentira, expor muitas vezes a sua vida, contando coisas que não é real, colocando rótulos em você. Mas eu digo para você, irmão, aquilo que Deus escreveu ao teu respeito, ninguém vai revogar. Você está comigo, sim ou não? Aleluia. E tentaram fazer de tudo e não acharam. Aí um dia fizeram a reuniãozinha. Nós temos que parar, Daniel. Como nós vamos parar esse cara? Esse cara é íntegro, esse cara é perfeito, parece um fantasma. Ficha limpa, não deixa nada errado. No reino aqui ele deixa tudo organizadinho. Quem sabe um lá fazia alguma bagunça lá, fazia alguma coisa errada para comprometer ele ia lá, arrumava tudo, deixava perfeito. O cara era ficha limpa. Daniel era íntegro. Sabe, irmãos, a promoção, o crescimento, ele não vem de graça. Tem gente que olha para a vida dos outros e diz assim: olha, vida boa desse cara, né? Vida boa, carrão, casa, olha só, bem vestido, bem arrumado, olha que vida. Mas não sabe o que esse cara, o caminho que ele percorreu para chegar até onde ele está. Olha para você, às vezes, não sabe, enquanto ele estava dormindo, às vezes você estava lá estudando de madrugada, pagando curso, economizando, enquanto ele estava na praia, às vezes curtindo a vida, gastando o seu dinheiro, você estava investindo o seu dinheiro em curso, faculdade, treinando, fazendo alguma coisa, se preparando para o futuro, se preparando para a oportunidade. E hoje ele fica reclamando da vida e você está desfrutando daquilo que você conquistou, aquilo que você colocou em prática. Amém? Está conseguindo entender? Daniel, irmão, ficha limpa. Aí os caras disseram assim: não tem jeito, não vamos achar nada para acusar ele. Vamos procurar então a respeito da lei do Deus dele. E tiveram uma ideia do inferno, irmão. Uma ideia brilhante. O diabo sempre dá a estratégia. Porque o diabo é perito, irmãos, em derrubar pessoas, em fazer camuflagem, fazer coisa desse tipo. Aí o diabo deu a ideia para eles assim: ó, façam aí uma carta, um edito, que durante 30 dias, ninguém pode pedir nada para outra pessoa, a não ser para o rei. Nem para Deus, nem para ninguém. Só pedir para o rei Dário. Por 30 dias, ninguém podia pedir nada para ninguém, a não ser para o rei. Escreveram lá a carta, fizeram o edito, e foram para a presença do rei. E olha a mentira, descarada. Disseram assim: olha, rei, nós nos reunimos com todos os presidentes, todos os prefeitos, todos os governadores, todos os homens aqui que o Senhor elegeu, e nós fizemos essa carta. Mas Daniel não estava ali. Eles incluíram todos, menos Daniel, porque eles queriam derrubar Daniel. Sabe, irmão, às vezes fazem isso com você. Eu já sofri isso na minha vida. Eu já sofri isso e muitas vezes. Mas estou aqui de pé, ainda estou de pé, e digo: e vou continuar de pé, em nome de Jesus, e sei que fizeram isso com você, e você vai continuar de pé, porque o Deus que você serve, não é um Deus fraco, é um Deus que sabe cuidar do seu coração. Excluíram Daniel da agenda, da reunião, excluíram Daniel e disseram assim todos, e o rei na hora simples, né? O rei amava Daniel, irmão. O rei amava Daniel, e o rei na simplicidade, sem pensar, não pensou muito, não vigiou, porque ele não era um homem de Deus, né? Era sempre um rei do povo, assinou. E depois que o rei assinou, irmão, não podia revogar a lei, não podia entrar com a outra, essa lei não tinha brecha. Não são que nem as leis do Brasil, né? Que toda lei tem uma brecha, que pode ser derrubada aquela lei. Essa lei dos Medos e dos Persas não tinha como revogar, não tinha como voltar atrás, depois que o rei assinasse. O rei assinou, e os caras disseram assim: tudo que nós precisamos temos na mão. Agora nós pegamos Daniel. Por quê? Porque eles investigaram a vida de Daniel, e eles sabiam que todo dia, 3 vezes por dia, Daniel abria as portas da sua casa, abria as janelas, dobrava o seu joelho e fazia oração. Todo dia. Eles disseram assim: nós vamos pegar ele agora. E eu aqui não tenho dúvida, irmão, que sabia os horários que Daniel orava. Já foram para lá, irmão. Alguém já foi espiar. Daniel chegou em casa, abriu sua janela, abriu sua porta, como de costume, dobrou seu joelho, levantou as suas mãos e orou a Deus. Daniel soube que o edito estava escrito já. Ele soube que a carta, a notícia correu. Aí panfletaram o reino todo, distribuíram panfleto e anunciaram do reino todo.
a sentença: a partir de hoje está decretada essa lei nessa nação, ninguém pode pedir nada para outra pessoa e tudo mais. E acredito que até Daniel pegou e deu uma olhadinha, pegou, amassou e jogou na lixeira, e foi para sua casa, dobrou o joelho, porque, irmão, ele estava convicto de quem ele era e quem ele servia. Ele não fez aquilo, irmão, para desobedecer o rei. Ele fez aquilo, ele voltou a orar, porque ele sempre orava. Ele não foi orar porque tinha feito uma carta de perseguição. Ele orava todos os dias. Ele foi e fez, se repetiu. Agora aqui, a circunstância mudou, mas o propósito continuou o mesmo. O clima mudou naquela nação, mas ele continuou com o mesmo propósito. Foi orar do mesmo jeito. E os caras foram lá. Se fosse hoje, tinham filmado Daniel orando, filmaram ele e passaram no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, postaram nas redes sociais e disseram: Daniel pecou, Daniel falhou, pegamos, agora quero ver ele escapar de nossas mãos. E disseram: o cara está orando, e mandaram lá, e a notícia correu, e agora os homens estavam ali, os aliados, agora pegaram aquela prova e correram para o rei. Tinha uma prova real, tinham lá o Daniel, viram o Daniel, quem sabe pegaram, como falei, se fosse hoje iam filmar, mas como não, iam mostrar o videozinho para o rei, mas agora não tinha, então agora pegaram várias testemunhas, e agora levaram e disseram assim: ó, pegamos Daniel orando e desobedecendo a tua lei que você assinou. E eles pensavam que o rei ia se revoltar, irmãos. Na verdade o rei entrou em tristeza, ficou triste. Por quê? Porque o rei amava Daniel. O rei amava, e a Bíblia diz que o rei lutou para tentar mudar, tentar achar uma brecha na lei para mudar, e não tinha, irmão, fugiu do seu controle. Deixa eu falar um negócio para você nessa noite, já estou encerrando. Quando Deus quer te honrar, Ele vai deixar muita coisa sair do seu controle, do controle das pessoas que querem te ajudar. Às vezes vai ter gente de boa intenção, bem intencionado, que quer te ajudar, mas vai sair do controle deles. Ninguém vai ter o controle, ninguém vai ter condições de te resolver o teu problema, só para que Deus possa cumprir na tua vida o que Ele quer fazer. Amém? Fugiu do controle do próprio rei, irmão, fugiu do controle do rei Dário, mas não fugiu do controle do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Tudo estava no controle de Deus. As coisas podem fugir do seu controle, pode fugir do controle do seu chefe, de seja lá quem for, pode fugir do controle da mão do médico, da capacidade da medicina, mas eu digo que não fugiu do controle da mão de Deus. Você acredita nisso? Pode sair do controle de todo mundo, mas não sai do controle de Deus. E o rei se entristeceu, tentou ajudar, os caras vieram e disseram assim: não, rei, não adianta você insistir, porque essa lei não pode mudar. Aí o rei viu que não tinha jeito, mandou chamar Daniel, e disse: então tá aí, faça o que vocês quiserem. Aí os caras felizão da vida, cara, imagina o sorriso aí, ó, agora o lugar que era para ele, agora é nosso. E eles acusaram o passado de Daniel. Aqui você vê aqui que diz assim, ó: Daniel, aquele que era transportado de Jerusalém. Você lembra dele? Quem é o transportado? Sabe quem que é o transportado? Aquele escravo. O escravo que o rei Nabucodonosor trouxe, aquele menino escravo. As pessoas às vezes vão usar o teu passado, cara. Eles vão tentar usar o teu erro do passado, a tua falha do teu passado, quem você era, para tentar denigrir hoje quem você é hoje. Mas nada disso vai atrapalhar, irmão. Eu digo para você, aquilo que foi escrito ao teu respeito por Deus, ninguém pode revogar. Ninguém. Para onde Daniel vai? Destino, cova de leão. Mas o rei liberou uma palavra e disse assim: ó Daniel, eu não pude fazer nada para te livrar. Pegaram você, armaram um laço para você e armaram um laço para mim também. Estamos todos de mão atada, não posso fazer nada. Mas o teu Deus, a quem tu serve continuamente, Ele não disse poderá te livrar, Ele disse: o teu Deus, a quem tu serve continuamente, Ele vai te livrar do poder dos leões. O rei acreditava no milagre, irmão. O rei acreditava no milagre que Deus podia fazer. De jogar o Daniel lá dentro, lacrar a cova com a pedra, com o selo, e o rei sabe o que foi? E os caras foram para onde? Foram fazer uma festinha, irmão. Reuniram o grupinho lá e foram fazer festa.
foram fazer festa para comemorar a conquista. Tem gente rindo da nossa cara, irmão. Tem gente torcendo para que essas portas aqui se fechem. Tem gente, irmão, fazendo grupinho, fazendo festinha, para tentar parar a obra de Deus. Mas eu estou aqui para dizer em nome do Senhor dos Exércitos, ao Deus de Daniel, aquilo que Deus escreveu ao nosso respeito, ninguém pode revogar. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, dá uma reação aí, reaja, levanta a mão para o céu e diga: eu acredito nesta palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Os homens foram fazer a festinha para comemorar a derrota do homem, porque foi jogado na cova, agora foi jogado no esquecimento. Mas eu digo para você nessa noite, que ainda que te jogue na cova, ainda que jogue uma montanha de cascalho em cima de você, você vai se ressurgir dos escombros, você vai sair dali, e você vai sair para vencer, você vai sair mais forte depois da sua derrota, depois do seu fracasso, você vai se levantar mais forte, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Sabe o que o rei foi fazer? Eles foram fazer festa, o rei foi orar e foi jejuar. Passou a noite toda, não quis ouvir música, não quis comer nada, passou a noite inteira intercedendo por Daniel. Quando o dia clareou, o rei levantou cedinho, irmão. E para onde ele foi? Foi para a cova. Foi para a cova. E chegou lá e com voz triste ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus enviou o seu anjo e te livrou? Tenha te livrado da cova do poder dos leões? Daniel escutou a voz do rei, reconheceu e disse: ó rei, vive para sempre, eu estou intacto. O Senhor enviou um anjo aqui, antes que eu caísse nesta cova, o anjo chegou primeiro. Diga para o seu colega, diga: o anjo vai chegar primeiro. O anjo não vai se atrasar, meu irmão. Se você é leal, se você é honesto, pastor, mas está doendo, pastor, eu estou numa situação que eu não sei por que estou vivendo isso, aguenta, seja forte. Sabe, às vezes para a gente vencer algumas lutas, irmão, não significa o quanto você bate forte, enquanto você bate para derrubar o teu adversário, significa no quanto você resiste pancada. Às vezes tem horas que você não vai bater, que tu só vai ser resistente, você só vai ser forte para resistir. Todo mundo vai estar rindo da sua cara, todo mundo vai estar lá fazendo grupinho, festejando no seu nome, mas você está resistindo, e enquanto você resiste, Deus diz assim: filho, aguenta mais um pouquinho, a prova já está no final, passa mais esse vale, sobe mais essa montanha, escala mais essa montanha, porque já já você vai chegar no teu destino. Aleluia, você acredita nesta palavra nessa noite? Eu acredito naquilo que Deus falou comigo nesta palavra esta semana. Suporta mais um pouquinho, escala mais uma montanha. Aleluia. E Daniel resistiu, irmão, e agora então o rei disse assim: tira então Daniel, chamou alguém lá correndo, e disse assim: Daniel está vivo. É claro que ele não chamou esses caras, os inimigos dele. Ele chamou alguém do seu reino, algum soldado, e disse assim: remove a pedra. E quando remove a pedra, Daniel estava lá, sorridente. Ele só passou a noite num lugar diferente, um lugar que nunca ninguém colocou os pés e voltou para contar a história. Sabe o que Deus quer fazer? Quando você acredita nele, você é íntegro e você é perseverante, ele vai te levar em lugares que outro não foi. Só o lugar que é para você, irmão, não adianta outro querer passar. O caminho que Deus abriu no meio do Mar Vermelho não era para Faraó, era para o povo de Israel passar no meio do mar. O caminho era para os homens de Deus que estavam ali. Rei Faraó foi atrevido e tentou passar no caminho que não era dele. O que aconteceu? As águas se fecharam e todos morreram afogados. Agora Daniel é tirado da cova. Quando Daniel sai da cova, o anjo sai junto. Porque o anjo não tem compromisso, Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com ele. Compromisso de estar lá com Daniel era enquanto Daniel estava lá. Sai Daniel dali, o anjo sai junto, a presença de Deus sai também. E tudo volta ao normal. Os leões voltam a ser leão. Os leões voltam a ser carnívoro. Porque até agora os leões não comiam carne. Eles olhavam para Daniel,
Quem sabe eles vinham lá um bifão mal passado, uma picanha mal passada, mas eles não podiam abrir a boca. O anjo fechou a boca dele. Ficavam babando de vontade de comer aquela picanha. Essa é a carne do gosto. Mas não podiam comer. Boca estava travada. Boca estava travada. Desejavam comer, mas não podiam comer. Desejam a tua morte, desejam o teu fracasso, mas não vão poder ver, porque Deus está com você. Você pegou isso no seu espírito? Você pegou isso aí? Sonham em ver você, desejam e ficam ali babando para ver a tua derrota. Estão ali com as mãos prontas para aplaudir a tua derrota. A hora que ele cair, nós aplaudimos. E vão cansar as mãos, irmão, porque Deus não vai deixar você perecer, porque você tem aliança com Ele. E se você tem aliança com Ele, Ele tem aliança com você. Fica de pé. Agora que é a parte legal. Agora que é a parte de cantar aquele hino, Sabor de Mel. Quem conhece o hino Sabor de Mel? Você que me viu passar na prova e não me ajudou, como é que é? Quando vê você na... Esse hino, irmãos, é um hino maligno, irmão, é muito forte esse hino. É um hino que judia, irmão. Mas foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. Daniel sai da cova, está cheirando o leão. Agora o rei diz assim: vem para cá, vai tomar um banho, coloca a roupa de príncipe, coloca a coroa de príncipe, alinha a tua vida aí agora, e nós vamos fazer uma coisa diferente aqui nesse reino hoje. Mandou os seus soldados, vai de casa em casa. Você sabe do que o fulano mora? Sei. Sabe do que o Beltrano mora? Sei. Vai lá e busca eles. Chega lá o soldado e espalhou soldado, irmão, por todo o seu reino, para buscar esses caras aqui, os presidentes, os príncipes, toda essa cambada que armou contra Daniel. E Daniel agora está lá, tomando um cafezinho na mesa do rei, e enquanto os soldados iam buscar os caras. E vai de porta em porta em porta. Bate na porta, toca a campainha, toca o interfone. Apartamento lá no 15º andar, e o cara lá toca lá no 15º andar. E não abre, e de repente chega lá, sabe o que estava? Eles tinham passado a noite festejando, irmão. Estavam dormindo, quem sabe era 10 horas da manhã, estavam lá dormindo ainda, porque eles tinham festejado a noite toda, bebedeira, festa, e agora estavam de ressaca. Vai de ressaca mesmo, irmão, não está pronto para morrer, vai morrer agora. E o soldado pega, e o rei tinha dito, não é para pegar só os homens, pega os homens, as mulheres, as crianças, pega tudo que eles tiverem. Hoje os leões vão se fartar de comida. E trouxeram toda aquela gente, irmão. Não era só os homens que... Veja que foi só os homens que falaram. Mas todos pagaram o preço. Filhos, mulheres, todo mundo. Todo estava ali. Não sabiam por quê. Quem sabe quando o rei mandou, os soldados foram buscar, o rei quer ver vocês. Quem sabe pensar assim, é a promoção. Tão feito. É promoção, o rei disse assim, não conta para eles o que é, só traz na minha presença. E eles ficaram felizão da vida. Então agora Daniel, tiremos o nosso intruso do caminho, né? Agora é a nossa vez de prosperar. Então vai todo mundo lá, para você, tua esposa, teus filhos, todo mundo para lá. O que será que o rei vai fazer? O que o rei está aprontando? Alguma promoção para a gente, porque agora Daniel não está mais para incomodar. Quando chegaram lá, irmão, o que o rei falou? E disse, pois é, vocês jogaram Daniel na cova, mas aqui está Daniel. Vem cá, Daniel. Estava todos eles lá. E o rei disse assim, aqui está o homem que vocês jogaram na cova. Aqui está o homem que um dia vocês tentaram matar, tentaram colocar na cova para os leões comer. Aqui está ele. Quando eles viram Daniel, irmão, ali, perna tremeu, perdeu a força, calafrio, frio na barriga, dor de cabeça instantânea, ficaram assustados e não conseguiam acreditar que era o príncipe que estava ali. Já não estava mais fedendo leão, não estava mais com roupa suja. Porque quando eles trouxeram Daniel na presença do rei, eles não trouxeram com carinho não, irmão. Eles já trouxeram Daniel meio arrastando ali, denegrindo a sua imagem. Mas agora Daniel estava limpo, com vestes de príncipe, e agora é apresentado a eles o verdadeiro príncipe, o verdadeiro Daniel. E eles ficam apavorados, ficam assustados. E o rei disse, agora, ele passou no teste. Obrigado, pastor. Ele pousou na cova. Ele pousou na cova.
agora é a vez de vocês entrar lá dentro. Aí sim que eu quero ver. Reúnam todos. Eu quero fugir. Todo mundo preso. E todo mundo para a cova. Viraram lanche, irmão. A Bíblia diz que antes deles cair na cova, os seus ossos foram esmigalhados. Todos. Crianças, jovem, adolescente, homens, mulheres, todo mundo foi para a cova de leão. Vingança. Daniel, tu acha que Daniel cantou o hino Sabor de Mel? Claro que não, irmão. Eu fiz uma brincadeira aqui. Mas Daniel não cantou o hino Sabor de Mel. Porque quando você entende quem você é, você não precisa fazer vingança. E você não se alegra com a derrota daquele que te perseguiu. Você até se entristece. Você passa a sentir pena daquela pessoa que está te perseguindo. Você começa a sentir pena daquela pessoa que está denegrindo a tua imagem. Por quê? Porque você sabe que a qualquer momento Deus vai se levantar a teu favor. E Deus não vai se levantar para brincar, irmão. Pastor, mas Deus é vingativo? Deus não é vingativo, Deus é justiça. Só que para fazer justiça, Deus tem que fazer juízo. Não tem justiça sem fazer juízo. Então Deus tem que fazer juízo, tem que entrar no juízo e na justiça de Deus. Daniel, acredito que não ficou sorridente, não ficou tirando o sarro deles. Daniel orou e, quem sabe, até intercedeu, mas não tinha mais o que fazer. Foram destruídos. Agora sim, irmãos, o reino estava limpo. Agora quem estava ali, irmão, eram homens de Deus que estavam naquele reinado, que entenderam o que Daniel falou, o que Daniel ministrou naquele reinado. E diz o texto que o próprio rei escreve agora uma carta e distribui uma lei, ele decreta uma lei naquele dia, ele cria uma lei naquele dia, e disse assim: é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam. Não era só para temer, não, era para tremer e temer o Deus de Daniel. E aquele que não temer, aquele que blasfemar contra o Deus de Daniel, ou contra Daniel, vai ser destruído. Veja bem, irmão, que aquilo que era para ser ruim, promoveu mais ainda Daniel. Tentaram fazer o mal, e agora o mal que tentaram fazer se tornou em bênção. Porque agora diz o texto que Daniel prosperou no reinado dele, e no reinado do próximo rei que veio depois do rei Dário, o rei Ciro, o persa. Ele reinou, ele se tornou um grande líder, um grande homem, um grande príncipe desse reinado. Aquele que chegou para ser um escravo, para ser um derrotado, ele termina a sua carreira como príncipe, um homem honrado. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Esta palavra que eu libero nessa noite é para a tua vida. Espero que você tenha conseguido entender o que Deus tem trazido ao seu coração. Quando tu vê aqueles que te fizeram mal, que armaram para você tropeçar, não sinta o sabor de mel na sua boca, não canta o hino sabor de mel. Não diga assim: você que me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vão se arrepender, coisa assim. Não faz isso, não canta. Intercede por eles. Aquele que está te perseguindo, aquele que está falando mal de você, aquele que você sabe que está armando para você, não blasfeme contra ele, não revide contra ele, entrega ele na mão de Deus, ora por ele, interceda por ele, abençoa a vida dele, abençoa, porque você não foi chamado para amaldiçoar ninguém, você foi levantado para abençoar a vida das pessoas. Ore comigo nessa noite. Quem sabe você até já identificou quem é a pessoa que você sabe que às vezes arma contra você, te persegue, mas interceda. Ore um pouquinho. Pastor, mas eu estou sofrendo, pastor, está difícil. Suporta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, que já vai passar. Já ele vai entrar em ação. Às vezes Deus não vai te livrar de você ir na cova, mas Ele vai te livrar na cova. Ele não vai te livrar de você entrar na cova dos leões, mas Ele vai te livrar do poder dos leões. Depois você vai ter experiência nova para contar, dizer assim: eu dormi junto com os leões. Deus não deixa você perecer, meu irmão. Ele fez uma aliança com você. Ele fez uma aliança comigo, com a minha família. E Ele disse: não vai perecer, não vai faltar nada.
Não vai faltar provisão, não vai faltar o recurso, não vai faltar nada na minha vida, na tua vida não vai faltar, porque Ele tem uma aliança com você. Acredita. Para de viver desanimado porque alguém não gosta de você, porque alguém não te ama, porque alguém está te perseguindo. Mantenha a sua integridade. Capricha naquilo que você, nas tuas responsabilidades. Cumpra com seus deveres, cumpra com as suas obrigações. Não é porque os seus colegas de trabalho não cumprem com as suas obrigações que você não pode cumprir também. Não é porque ele sai 5 minutos antes de dar o horário de ir embora, ele sai e você tem que sair também. Não é porque os seus colegas chegam 5, 10 minutos atrasado que você tem que chegar também. Não é porque algumas pessoas aqui na igreja não cumprem com as suas obrigações que você também não tem que cumprir, irmão. Cumpra você e deixa Deus agir, que no tempo dele, Ele vai cumprir o projeto dele na tua vida. Você não é os outros, pastor, mas todo mundo está fazendo isso, pastor. Você não é todo mundo, cara. Você é um ser que Deus criou para cumprir um projeto dele. Oh, Espírito Santo, vem nessa noite, vem nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos nessa noite para destravar, Deus, para o Senhor desatar os nós que o diabo deu, as amarras, as portas que ele fechou diante desta pessoa, Deus. E por isso essa pessoa não consegue, ela não consegue, Deus, evoluir, ela não consegue dar o próximo passo, porque existe, Deus, uma nuvem, como existia contra Daniel, Pai. Entra em ação nessa noite, que se abram os céus dessa cidade nessa noite, Pai. Que se abram os céus dessa cidade nessa noite. Em o nome de Jesus Cristo, destrava, Deus, aquilo que precisa ser destravado, Pai. Em o nome de Jesus. Arranca, Deus, os rótulos que tentaram colocar nessa pessoa. Talvez hoje pessoas que eram amigos dessa pessoa, Deus, hoje olham para essa pessoa com um olhar diferente, porque alguém colocou um rótulo que ela não é, Pai. Nessa noite eu libero uma palavra, Pai, em nome de Jesus, que vai cair, Senhor, as máscaras, vai cair os rótulos, a partir de hoje, em nome de Jesus. Levante as mãos e profetize, irmão. Libera uma palavra profética nessa noite. Libera em nome de Jesus. Os rótulos vão cair em nome de Jesus Cristo, e a verdade vai aparecer em nome de Jesus. Seus planos não em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver chegou o tempo de Deus cumprir o projeto na minha vida e na tua vida. Chegou o tempo, irmãos, de Deus cumprir o projeto na minha vida, na vida sua, na vida desta comunidade. Chegou o tempo dele cumprir, e não é um rótulo que colocaram em você que vai impedir. Eu decreto isso nessa noite, vai cair por terra aquilo que está travando o teu ministério, que está travando a tua vida financeira, o teu casamento. Eu lanço por terra nessa noite, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, e eu dou uma palavra de decreto aqui nessa noite. Vai se cumprir, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Ah, meu Deus, pode passar, eu acredito nessa palavra. Pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Espírito Santo, nenhum encantamento, nenhuma maldição lançada e proferida contra você não vai te atingir, não vai pegar você. Quando o povo de Israel, irmão, saiu do Egito, estavam passando por uma determinada terra, pelas terras de Moabe. O rei de Moabe chamou um profeta para amaldiçoar o povo. Pagou, deu muito dinheiro, deu muito ouro para o profeta ir lá para jogar maldição naquele povo, porque o povo estava acampado nas suas terras, que achava que era a terra dele, que era tudo dele, mas não era.
Ele disse assim: te dou tantos quilos de ouro para você amaldiçoar esse povo, para que eles morram. E o profeta besta, irmão, porque tem profeta que se vende por dinheiro, irmão. Tem gente que se troca por conveniência. Tem gente que se troca, que deixa o propósito para conviver, por causa do recurso, por causa de coisas assim. O infeliz do Balaão, irmão, se vendeu, aceitou o ouro. E quando ele chegou lá na montanha, que ele enxergava todo o exército de Israel, que estavam acampados, quando ele levanta as mãos para jogar maldição, para decretar morte para aquele povo, quando ele levantava as mãos e abria a boca, em vez de dizer assim, sejam malditos, ele dizia, sejam benditos. Quando ele abria a boca para dizer que vocês morram de fome, que vocês fiquem na miséria, vinha assim, ó, que vocês sejam prósperos, que vocês sejam ricos. E ele não conseguia liberar a palavra que ele queria falar, porque Deus tinha o domínio, tomava o domínio da boca dele e abençoava. A palavra que era para sair de maldição, saía de bênção. Aí o rei que o pagou se endemoniou, disse assim, mas espera aí, eu estou te pagando para você amaldiçoar e você está abençoando. Disse assim, mas eu estou tentando amaldiçoar, mas eu não consigo. Eu tento dizer uma palavra de maldição para essa gente, mas quando eu falo palavra de bênção, não tem isso que está acontecendo, mas vou tentar de novo. E tentava, e quando ele ia dizer uma coisa, ele saía outra. Aí o rei disse assim, o rei desanimou, disse assim, mas espera aí. Aí ele entendeu, disse assim, cara, não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não tem como jogar encantamento, jogar praga, jogar maldição, fazer feitiço, fazer macumba gospel, torcer contra daquilo. Esse povo, Deus já decretou a bênção sobre eles. Então não tem como eu amaldiçoar, não tem jeito. Pega aqui o teu ouro, não tem o que fazer contra eles. Não há encantamento, não há maldição, não há macumba gospel, não há oração contrária, nada disso, irmão, vai parar, nada disso pode parar você. Se você acredita nesta palavra, levante a mão para o céu e adore o Senhor, tome posse desta palavra. Não há encantamento contra a sua família, não há macumba, não há feitiçaria, nada vai atingir você, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda te protege, aquele que te cuida, aquele que fez uma aliança com você, ele é poderoso para transformar maldição em bênção. Aleluia. Nesse clima de adoração nós vamos participar da ceia nessa noite.